não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Muito bem. Mas, a cada etapa da sua vida, a cada dia da sua vida, você pode conceber que você tem um universo de referências. Coisas que você sabe e com as quais você conta para você se orientar na vida diária. Por exemplo, você pode perguntar assim, qual é o domínio que eu tenho do espaço em torno? Quer dizer, até onde eu sei ir na minha cidade sem me perder e sem ter que perguntar. Note bem, ninguém conhece uma cidade inteira, nem motorista de táxi. Até motorista de táxi que percorre o tempo todo, às vezes ele tem que parar e perguntar. Ou seja, a relação dele com o espaço em torno volta a ser mediada por uma relação humana. E essa relação humana é determinada por quê? Por um código de normas de polidez que as pessoas geralmente obedecem. O motorista perguntar, meu amigo, onde fica a rua tal? O sujeito responder, vai lamber sabão. Como é que você faz? E se ninguém quiser te responder? Como é que você faz? Então, note bem. A sua mobilidade no espaço urbano depende de um código que não tem nada a ver com o espaço urbano. As normas de polidez não são espaciais. Não é isso? Elas são, vamos dizer, um código, uma hierarquia de valores atribuídos à conduta humana. Mais ainda, se fosse só um código, tá certo? Seria uma imposição externa, mas não é um código. Esse código está internalizado, quer dizer, as pessoas elas já reagem assim porque elas gostam de reagir assim. Não é isso? Então, eu reparei que em alguns lugares, as pessoas, por exemplo, se você pede uma informação, as pessoas reagem de maneira diferente. Por exemplo, né? Quando estava na Bahia, eu acho que a baiana, não sei se é assim, mas na época era, nos anos 80, né? Eu achei o baiano o povo mais educado do Brasil, porque você perguntava para os outros, onde fica tal coisa? Dizia, eu vou lá com você. Né? Isso em São Paulo nunca acontecia, porque São Paulo era todo mundo nervoso, todo mundo com pressa. Né? Aliás, o carioca diz que o paulista só dava informação errada. Né? O paulistano só dá informação errada. Deve ser verdade. Tanto que no Rio, né? Você fala, onde fica tal lugar? Diz, assim, assim, assim. Não é dica de paulista, não. Né? Quer dizer, eu estou falando um negócio confiável. Mas, na Bahia, as pessoas te acompanhavam até o lugar. Então, você vê que num desses lugares, a sua relação com o espaço fica muito facilitada. Por um fator que não tem nada a ver com o espaço. Quer dizer, como se fossem dois códigos. De um lado você tem o mapa da cidade, do outro lado você tem um código de conduta com o qual você conta. Ou seja, você se orienta melhor num desses códigos do que no outro. Se você soubesse, né, conhecesse o mapa da cidade melhor do que você conhece as expectativas de reação humana, você não ia precisar perguntar nada para ninguém. Não é isso? Então, a cada momento nós temos um sistema, por exemplo, um conjunto, pelo menos um conjunto, não pode ser caótico, não formar sistema nenhum, mas é um conjunto de sistemas de referência.
referências espaciais, temporais, linguísticas, afetivas, etc, etc. Não é isto? Muito bem. Em que medida esse conjunto pode ser determinado pelo ambiente? De que medida nenhuma. Porque o ambiente pode te dar essas referências, mas ele não pode determinar se você vai aprendê-las ou não. Você dá a mesma referência para um grupo de 10 pessoas, né? Que vai do QI, vamos dizer, de QI 75 até 140. Eles não vão aprender a mesma coisa. Então, quer dizer, o seu conjunto de referências não é determinado pelo ambiente de maneira alguma. Ele é fornecido pelo ambiente, mas você seleciona de acordo com a sua capacidade inata. Capacidade que o ambiente pode ter facilitado para aumentar um pouquinho, ou para diminuir um pouquinho, mas realmente a pessoa não muda muito de QI, é? Tá certo? Então, vamos dizer, este conjunto de referências determina a sua possibilidade de ação e aprendizado, as suas possibilidades de ação e de aprendizado, e ao mesmo tempo ele é o que limita essas possibilidades. Então, toda a educação consiste em dar ao indivíduo possibilidades de ampliar esse quadro de referência. Não só de ampliá-lo, mas de adquirir um domínio maior, ou seja, uma consciência maior da unidade e coerência interna desses vários sistemas. Ao ponto de tornar o indivíduo, se possível, capaz de expressar tudo isso em palavras. Não quantitativamente, não todos os elementos, tá certo? Mas capaz de dizer a si mesmo quais são os códigos nos quais ele tem baseado as suas ações, a sua conduta, as suas reações, etc, etc, etc. Então, faça essa pergunta para você mesmo. Você tem consciência desses códigos e de qual a fonte deles, de onde eles provieram? Onde que você aprendeu a reagir assim? Por exemplo, os seus códigos de simpatia e antipatia. Quais as pessoas de que você deve se aproximar ou quais não deve? Da onde você absorveu isso aí? Você não nasceu assim, certamente. Tá certo? Você não pode ter nascido com a preferência por determinados grupos porque você não conhecia esses grupos. Não é isso? Então, este é um dado que é absorvido do ambiente. Né? Por exemplo, eu me lembro que na minha casa a gente não tinha nenhum preconceito contra preto, porque a casa via cheia de preto. Né? A minha tia lá era a comadre do Ademar Ferreira da Silva, aquele sujeito que foi campeão de salto triplo, que era preto, e a família do Ademar estava sempre lá. Mas a gente tinha preconceito contra italiano. Por quê? Porque minha tia era getulista roxa, era eleitora do PTB, e quando acabou o governo Vargas, ela rasgou o título de eleitor dela e nunca mais votou. E o Vargas, o negócio estava associado com a coisa da guerra, e a guerra era aqui, contra o italiano, então o italiano não prestava. Né? E eu lembro que eu levei isso guardava isso na minha cabeça. Então, encontrava lá um carcamano na escola, eu já olhava com uma certa desconfiança. Não, esse aí é ladrão, esse aí não... Né? É uma coisa que não tem fundamento, evidentemente, mas que é um dado da minha formação. Então, eu sei esse dado de onde veio, eu sei por que ele existe, eu sei qual é a origem histórica, sociológica dele, e eu sei o impacto que ele teve sobre mim, então eu posso controlar mais ou menos isso. Tá certo? Mas e se você não sabe de onde as coisas vieram? Que condição tem você de julgar aquilo? Não? Então, você veja, para você conseguir ampliar o seu domínio do espaço, você precisa se apoiar na ajuda que você recebe da família, e cada vez que eles te levam num lugar, você vai ter que receber 2 benefícios. O primeiro é que eles te levaram. Por exemplo, mãe, eu quero ir lá comprar um sorvete na esquina. A mãe te leva lá e compra sorvete. Né? O primeiro benefício é que ela te levou lá, mas o segundo é que você aprendeu o caminho.
Não é isso? E se você não aprender, no dia seguinte, tua mãe tem que levar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então você só tira o primeiro benefício passivo, mas você não incorpora aquilo. Né? Isto que eu estou dizendo se aplica a uma infinidade de domínios. Em tudo é assim. Então você vai incorporando, né, aquelas relações que a tua mãe, teu pai, tua família foi abrindo e que se tornam suas. Isso, a primeira vez é sua mãe que está levando, a segunda vez é você que está indo. Veja a diferença enorme que isso faz. Quer dizer, aumentou a sua possibilidade de ação. Não é isso? Do mesmo modo, no seu domínio da linguagem. Quer dizer, cada vez que te ensinam uma palavra, não é isso? Você, na próxima vez, você fala a palavra sozinho, por sua própria iniciativa. A não ser que você não lembre, tem que perguntar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não é isso? Tem gente que é assim, 1000 vezes. Né? O que quer dizer isso mesmo? Daí você explica, no dia seguinte ele esquece, de novo, de novo, de novo. Tá certo? Ora, o que determina, ver, o ambiente só pode determinar a nossa conduta através desses códigos. Vamos dizer, é o conjunto mais ou menos organizado desses códigos que determina a nossa conduta e não o ambiente diretamente. Quer dizer, a influência do ambiente é mediada pela sua capacidade de aprendizado. Não é isso? O ambiente não pode também determinar a sua capacidade de aprendizado. Não é isso? Então, se o ambiente determinar a sua capacidade de aprendizado, todos que estão no mesmo ambiente aprenderiam exatamente as mesmas coisas. Quem quer que tenha dado aula um dia, entende que as coisas não são assim. Você dá uma aula para 30 pessoas, cada um aprende de acordo com a sua capacidade. Não é isso? Se não, por exemplo, por que existem notas nas escolas? De 0 a 10. Aqui é A, B, C e D. Né? Por que existe essa graduação? Porque nem todos aprendem a mesma coisa quando foi ensinada a mesma coisa a todos. Basta isso para você entender. A influência do ambiente não é direta. Ela passa pela sua capacidade de aprendizado. É isso. Só tem o seguinte. O que não está no ambiente você não aprendeu. Quer dizer, o ambiente tem uma função limitadora. Né? Então, o que o ambiente não lhe passou, você certamente não aprendeu. Embora essas informações faltantes possam estar depositadas em algum lugar do ambiente, elas apenas não vieram até você. Você, que se as quiser, você vai ter que ir até elas. Não é isso? E no caso de você querer ir até elas, o ambiente pode facilitar o seu acesso a elas ou não. Não. Então, quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, uma das primeiras coisas que eu notei aqui é que aqui é muito difícil você se perder nas estradas. Porque tem tanta placa, que você acaba achando. Mesmo que você se perca, você vira, acaba achando. Você pode dizer a mesma coisa no Brasil? Da cidade de São Paulo? Quer dizer, aquilo é um território caótico. Não é isso? E as placas não te dão indicação suficiente. Então é facílimo você se perder em São Paulo. Isso quer dizer que o acesso à informação está facilitado num lugar, mas não está facilitado no outro. Então, isso quer dizer o seguinte: a amplitude de território que as pessoas têm aqui é muito maior do que em São Paulo. Segundo, aí tem transporte coletivo, aqui não tem, aqui todo mundo anda de carro. Já 14, 15 anos está todo mundo andando de carro. Se não souber andar de carro, você está ferrado. Entendeu? Então, significa que aqui é normal as pessoas terem um domínio territorial imenso. Não porque tudo fica longe. Né? O sujeito mora aqui, estuda 2 horas, uma cidade fica 2 horas adiante. Então, qualquer moleque de 15, 16 anos, já tem, o horizonte territorial dele é imenso.
Não é isso? No entanto, o fato do ambiente colocar essas informações à disposição não quer dizer que você vai aprender, porque o ambiente não pode determinar a sua capacidade de aprendizado. É isso. Agora, qual é a possibilidade que você tem de você buscar informações que estão para além do seu ambiente imediato? Por exemplo, a história da sua família. Da onde você veio? Quais os dramas que antecederam a sua vinda a este mundo? Qual é a história dos seus antepassados? Não é isso? A esse dado você não pode ter acesso visual, você não pode conhecer isso por experiência direta, você vai ter que pedir que ele conte e você vai ter que completar imaginativamente aquela coisa. Não? A maior parte das pessoas que eu conheci no Brasil tem uma ideia muito vaga disso aí. Ou seja, conhece a história do seu pai e de sua mãe. Da avô para trás não interessa. Né? Então assim, você não sabe qual é a carga hereditária que pesa sobre você? Então esta carga é um fator cego que opera sobre você. Determina a sua conduta e sobre a qual você não tem controle nenhum. Por exemplo, quando eu li as obras do Lipot Zondi, que é o psiquiatra que lida especialmente com esta coisa o que eu mesmo chamei karma familiar, não é uma expressão dele, fui eu que inventei isso aí, né? Mas eu escrevi um artigo sobre isso, chamado Karma Familiar, e o artigo foi depois traduzido para o francês e mostrado o próprio Zondi, ele disse que estava tudo certinho. Então a expressão karma familiar não está inadequada. Quando eu li o Zondi e vi o peso imenso que os perfis psicológicos dos antepassados podem ter sobre nós, no sentido em que o Zondi diz que os antepassados mortos permanecem em nós exigindo voltar à vida, ou seja, exigindo que você repita o destino deles, que você seja igual a eles. E eles estão em conflito, eles são vários, né? Então estão todos ali. À medida que eu estudava isso e ia me dando conta de quanto isto é verdade, eu cheguei a ficar assustado de ver como as pessoas ignoram isto. Ou seja, há coisas que podem acontecer a essas pessoas e que estão de algum modo predeterminadas. Porque aquela pressão, né, da conduta repetitiva dos antepassados está ali determinando as ações dele e vai levá-lo de maneira mais ou menos inevitável a um certo destino, a certas situações de destino. Tá certo? E ele não terá a menor ideia do que foi que o colocou ali. Então como é que ele vai se orientar? Então é claro que somente o conhecimento pode ampliar sua margem de manobra. E se você souber a vida de alguns dos seus antepassados, né, e você conseguir meditar e você conseguir reconhecer a conduta repetitiva quando ela aparecer, né, isto pode levar anos, porque muitas dessas condutas são tão automatizadas em você que você já se acostumou a considerá-las inteiramente suas. Mas note bem, o que em você é você mesmo? As suas tendências genéticas, né? Bom, elas são muitas e estão todas cruzadas. Não é isso? O que você assimilou do ambiente, tudo isso, de certo modo, veio de fora. Tudo isso não é você. Não? Você é que vai gradativamente absorvendo essas coisas e escolhendo. Ou seja, para a formação da conduta mais simples, já se requer uma infinidade de escolhas. Por quê? Porque dentro de nós existem tendências contraditórias. Qualquer um de vocês sabe que tem tendências contraditórias. Você quer e não quer uma coisa ao mesmo tempo.
Se a influência do ambiente fosse direta e plana, isso não poderia acontecer. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.